detalhe, às vezes, chama atenção porque são tantos detalhes que o produtor pode economizar e tantas novas tecnologias chegando, né? Com certeza. Então, assim, a pulverização hoje, como a gente disse no começo, mais de 50% é pulverização. Então, assim... Mais de 50% do custo. Do custo da lavoura. Então, pode chegar até 60%. Então, a gente já fez alguns cálculos junto aos nossos produtores, nossos parceiros, e a gente tem produtor que já chegou a mais de 60%. O que isso acarreta? Não é só o custo, também a mão de obra. Então, assim, a mão de obra ela é muito desgastante, tanto para o operador quanto para a máquina. Então, quando a gente consegue ser mais eficiente numa aplicação, um exemplo, o produtor ele faz um planejamento. Então, eu vou fazer 2 aplicações, uma em pré-emergente e outra em pós-emergente. E vou fazer mais 3 aplicações de fungicida. Se ele consegue ficar dentro dessa sua programação, ótimo, excelente. Mas nem sempre ele consegue. A maioria das vezes, por que ele não consegue? Porque não consegue ser eficiente numa dessas aplicações e acaba sobrando alguma coisa. O que é sobrar alguma coisa? Sobrar um inseto praga, é sobrar uma erva daninha. Então, ele vai ter que fazer uma reentrada, porque não foi eficiente na sua primeira aplicação. Quando ele vai para a segunda, já é um custo a mais. Então, se não estava planejado aquele custo, por exemplo, para um inseticida, você acaba tendo um custo a mais. E esse custo a mais nem sempre é só dinheiro. Sim. Por quê? Porque o produtor pode não ter o produto no mercado, e esse ano foi um ano muito difícil para isso, principalmente para glifosato e alguns inseticidas. Então, assim, quando sobra a erva daninha e ele precisa de um glifosato e não estava no planejamento dele, ele pode pagar um custo aí, algo em torno de mais que 30% do que ele comprou no início da lavoura. Então, assim, isso já acarreta um custo maior também. Então, quando a gente consegue ser mais eficiente na aplicação do defensivo e eliminar a praga, eliminar a erva daninha ou outras coisas, por exemplo, ter eficiência com o fungicida, a gente consegue ter uma economia já daí. Aí, assim, outra coisa que a gente trouxe para Jataí, para a região aqui, é que por mais que você consiga fazer uma boa aplicação com 100 litros por hectare, que é a média, mais ou menos, da região, ou seja, você vai aplicar em 100 metros em 10 mil metros quadrados, uma área de 100%, você vai aplicar 100 litros de água junto com o defensivo. A gente tem conseguido diminuir esse volume aplicado e ter mais eficiência ainda. Então, consequentemente, você para menos o pulverizador, então você tem aquela dinâmica ali de reabastecer mais rápido, porque você está mais no campo realmente aplicando, trabalhando do que parado. Então, aquele operador que levanta ali 3 da manhã, porque é um horário que todo aplicador, até um abraço para todo mundo aí que está assistindo. O cara tem que madrugar, né? O cara que rala. Então, assim, é o cara que levanta 3 da manhã, aplica até 10 da manhã, começa 4 da tarde e vai até meia-noite. E tem dia que vai à noite, e vai à noite adentro. Então, assim, quando você consegue fazer com que esse produtor seja mais eficiente nas suas aplicações, consequentemente você tem uma redução do seu custo. E, falando sobre a questão da vazão, do volume aplicado, se você aplica 100 ou você aplica 50, consequentemente você diminui o número de abastecido do seu pulverizador. Se você está com ele mais trabalhando, você tem uma economia de combustível. Então, assim, quando a gente chega para o produtor e apresenta tudo isso, primeiro há aquele susto. Peraí, eu estou sendo eficiente ou não estou sendo eficiente? Estou tendo economia ou a minha economia que eu acho que eu estou tendo realmente não está sendo eficiente? Então, assim, é uma série de coisas que a gente traz ao produtor, mostra para ele, por exemplo, não só a questão do aditivo e da ponta, do bico. Também tem um sensor que pode não estar funcionando bem, pode estar uma máquina que está mal calibrada, que ela não está sendo eficiente. Então, assim, quando a gente traz isso para o produtor e mostra para ele que a gente consegue fazer com que ele tenha mais eficiente e
ser mais eficiente com um custo menor, o nosso trabalho está sendo pago ali. Entendeu? Tá, mas o seu produto pode ser um pouco mais caro do que o no mercado. Tá, mas e a economia que a gente está trazendo para você? É maior? A gente até costuma brincar assim, ó. Cara, você não usa um celular A ou B nem sempre porque você quer ele por status. Às vezes você quer ele porque ele é mais eficiente. Assim, por que o cara compra hoje um top de mercado para ter ele só ali, é bonito e tal? Não, ele é mais eficiente, ele não trava, ele consegue... Tem aplicativos melhores. Então, isso é a mesma coisa na máquina. O produtor, ele não vai numa concessionária hoje. Teve aqui a Tecnoshow, né, comigo, por sinal um baita evento que ficou parado 2 anos, pena, né? Mas tinha máquina de 5 milhões de reais. O cara não vai lá comprar uma máquina de 5 milhões de reais, pôr no campo e ela não conseguir ser eficiente para ele. Nós já presenciamos produtores assim. Produtores que queriam devolver a máquina porque ele não conseguia fazer com que a cauda que estava dentro do tanque saísse nos bicos. Porque o aditivo que ele estava usando não conseguia emulsificar a cauda, que era homogeneizar a cauda para sair nos bicos. Então, assim, tem coisas absurdas. Outra coisa muito interessante, isso é uma parte mais técnica ainda. Produtor com pH baixo, muito baixo ou muito alto. Um exemplo, isso é bem técnico, mas vou explicar, tentar ser mais claro. Quando o produtor vai fazer um fungicida, ele precisa de um pH um pouco mais alto, acima de 5,5 a neutro. Quando você fala pH da água? O pH da cauda. Da cauda. De toda aquela solução. Então, tem água, tem aditivo, tem produto. Isso tudo vocês conseguem medir Isso, antes de colocar na cauda? Antes de colocar na cauda. A gente faz uma simulação de cauda e mostra para o produtor, seu pH está em X, então a gente precisa elevar ou diminuir o pH para ter mais eficiência. Quando você trabalha com fungicida, você precisa de um pH um pouco mais alto. E muitas vezes, inúmeras vezes, a gente chega no campo, o cara está trabalhando com um produto top de mercado. Existem vários hoje, mas produtos excelentes com pH muito baixo. Consequentemente, no final do ciclo da lavoura, vamos falar de soja, está infestado de fungo. Aí entra antracnose, mancha-alvo, enfim, infinidade de fungo. Mas peraí. O produto que eu usei não é tão bom assim. Não é que talvez ele não é bom. O problema é que pode ter sido aplicado com um pH baixo. E aí ele não conseguiu ter eficiência. A mesma coisa é para inseticida. O inseticida, o inseto para absorver o produto e, consequentemente, matar ele, vamos assim dizer, ele precisa de um pH um pouco mais alto. E geralmente a gente vai para o campo e está com o pH baixo. Aí o cara faz a aplicação, acha que foi eficiente e sobrou inseto, sobrou lagarto. Vamos falar da falsa medideira, que é uma das que mais está no campo hoje. Uma das, né? Então, assim, quando ela sobra e reinfesta, a infestação aumenta novamente, ele vai ter que fazer uma reentrada. E essa reentrada não estava programada. Então, assim, quando não está programada, o custo aumenta. Então, aquele custo que era 50%, juntou... Sobe pra caramba. Sobe pra caramba. Então, assim, a gente tenta mostrar para o produtor que ele pode ser o mais eficiente possível, evitar essas reentradas, essas questões que são questões pequenas, mas que podem dar uma eficiência muito grande para ele no campo, e ele pode, consequentemente, ter economia. Então, o trabalho é mais ou menos por aí. Rapaz, eu fico pensando o seguinte, é um planejamento